é muito importante o conteúdo desse vídeo. Prestem bem atenção, tá? Vai ajudar você e vai ajudar muitos. Então eu peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, deixe seu like, já compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis. As pessoas precisam entender essa questão, tá? É muito importante. Oi, pessoas prósperas, abençoadas, em nome de Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Esse daqui é o meu canal, eu sou a Michelle Moreira, seja muito bem-vindo. Aqui o papo hoje vai ser dinheiro. O que o dinheiro é para você? Quando eu descobri o que o dinheiro era para mim, eu levei um choque. Vocês acreditam nisso? Porque eu não tinha nenhum tipo de apego com dinheiro. Eu ganhava dinheiro, eu tinha o meu comércio próprio e eu trabalhava muito, tá? Então, para você poder entender o que o dinheiro é para você, você precisa ir mais lá para trás. Você precisa entender o que o dinheiro é para você, mentalmente, porque se você não entender isso, você não vai conseguir prosperar na vida. Eu tinha uma vida, eu já comentei em alguns vídeos do canal, que a minha vida não foi fácil, tá? Eu cresci num lar totalmente disfuncional. Eu era uma criança muito sozinha e muito dada à violência, assim, tá? E por que eu estou comentando sobre a minha infância? Porque a sua relação com o seu dinheiro hoje tem a ver com a sua infância e no percorrer da sua vida, tá? Pré-adolescência, adolescência, até você chegar na sua fase adulta. O que você pensa sobre o dinheiro não tem a ver com o seu dia a dia, como muitos acham, como muitos pensam, como eu pensava, tá? Mas, na verdade, ele é uma doutrina enraizada em você que vem da sua infância, tá? Eu sempre fui muito batalhadeira, sempre fui muito trabalhadora, sabe? Eu era muito esforçada no meu trabalho. Eu trabalhava muito mesmo. Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, 12 horas por dia. E eu tinha um meio de ver o trabalho de uma forma um pouco diferente, talvez, tá? Vamos supor, vou explicar. Eu era autônoma, eu tinha um comércio, como muitos, né? Quando a pessoa é autônoma, ela não tem noção de como vai ser o mês dela, tá? Quanto que ela vai faturar naquele mês, por isso tem que ser muito bem controlado. Eu não tinha controle, tá? Aí eu entendi depois o porquê que eu não tinha o controle. Eu não tinha o apego com dinheiro. O dinheiro para mim era só dinheiro. Eu não tinha apego nenhum com dinheiro. Então, do mesmo jeito que eu ganhava ele aqui, eu não me importava de gastar. Por isso que eu me perdi no consumismo, tá? Eu era extremamente viciada em compras, mas não por ser só desapegada do dinheiro, mas por estar sempre colocando a compra no lugar de uma frustração, tá? Digamos assim. Então, eu ficava um pouco frustrada com alguma coisa, ou pelo fato de eu trabalhar muitas horas, então eu achava que eu era merecedora de comprar aquilo, porque eu trabalhava muito e eu mereço, né? Só que eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo de, como posso dizer, de usar aquilo que eu tinha comprado. Olha que absurdo. Então, eu acumulava muitas coisas, né? Então, eu comprava constantemente. Quando eu comecei a entender que eu era muito consumista e que eu estava precisando mudar, não foi porque eu aprendi, eu li em livros, tá, gente? Ninguém me falou, não foi um filósofo. Não, na verdade, eu me vi doente, sem, vou dizer, esperança, talvez, mas é porque quando você está doente, você precisa confiar inteiramente no seu médico, não é? Você não se vê totalmente dependente do doutor, né? E quando eu fui diagnosticada com trombose cerebral, eu estava com um médico, um neurologista, que ele viu o meu caso e o que ele fez? Ele me deu
um anticoagulante, me dando metade de um comprimido para eu tomar. Vai tomando, né? Só que ele não me falou que o plano de saúde estava entrando com umas modificações e que ele não iria me atender mais a partir daquele período. Então, que eu ficaria sem médico por um determinado tempo. E ele não me falou. Ele só pediu para eu ir tomando o anticoagulante. Gente, parece que esse assunto aqui desfocou, mas vocês assistam esse vídeo até o final, tá? Porque vocês vão entender que tem tudo a ver. Então, o que aconteceu comigo? Depois de algum tempo, eu confiei no doutor, né? Ele falou, vai tomando esse meio comprimido de anticoagulante e depois você retorna, né? Eu falei, ok. E no baque do susto, você está com trombose cerebral, né? Uma pessoa totalmente saudável, que nunca teve nenhum tipo de problema de saúde, de nada, né? Se vê assim do nada com uma doença que, no caso, ele falou que o meu era raríssimo, tá? E eu falei, nossa, meu Deus, né? Então eu confiei no doutor. Depois de alguns meses, eu fui descobrir que aquele doutor, ele não ia atender mais pelo plano de saúde, né? E que o plano de saúde estava reformulando a sua grade de médicos, né? Então, eu me vi sem tratamento, aliás, com tratamento errado. Confiei no doutor que foi negligente comigo, nem para falar, olha, o plano de saúde está renovando, você, né? Não, gente, não falou nada. E o plano de saúde também não informou, tá? Não informou as pessoas que já são conveniadas, não teve informação. Então, o que acontece? Quando eu consegui chegar num outro doutor depois de 3 meses, eu estava tomando anticoagulante errado, tá? E ele ficou chocado com o meu diagnóstico, que entrou totalmente em desespero. Eu vi um médico que eu não conhecia gritando na sala do consultório dele, me assustando mais ainda, tá? Ele falava assim, por que você não teve nenhum AVC? Eu não tô acreditando, não tô entendendo, por que você não teve AVC? Aí ele se acalmou quando ele olhou um exame, né? E ele falou assim, você teve um micro AVC aqui. E se acalmou, tipo, como se... tá, você teve um micro AVC aqui, tô vendo. Só que ele comentou, e aí, mas o que eu faço com você? Porque agora eu tenho pouco tempo para fazer um tratamento, porque você ficou 3 meses tomando água praticamente, porque a dosagem do anticoagulante que você estava tomando não fez nada. Então agora eu tenho pouco tempo para tentar fazer um tratamento em você. E eu não sei como eu faço, tá? Então, tipo, o meu diagnóstico foi um susto assim, tá? Foi desse jeito. O que acontece? Por que entrou esse assunto no meio do assunto dinheiro, tá? Porque, gente, não importa a quantidade de dinheiro que você tem no seu saldo bancário, se você não tem saúde, tá? A saúde, ela vale muito pra você. Não tem preço, saúde não tem preço. Tem tantas pessoas numa sala... Agora, uma sala de um consultório médico recebendo diagnóstico, tá? Tem tantas pessoas num leito de hospital porque precisa se curar de alguma doença. E às vezes não tem, né? Realmente o dinheiro vai te ajudar para você fazer aquele tratamento, comprar aqueles medicamentos. Eu me lembro, era muito difícil. Na época, inclusive, eu tinha sofrido um acidente uns anos antes do diagnóstico, tá? E eu não tinha plano de saúde, por isso que eu tive que obter o plano de saúde depois, tá? Então, as coisas foram bem colocadas de uma forma, assim, estranha para mim, mas eu sofri um acidente de carro, eu não tinha plano de saúde e os exames eram extremamente caros, os remédios eram caros. Então, o dinheiro, ele faz um sentido... sim, na vida da pessoa, quando ela precisa daquele dinheiro para ela fazer o tratamento, correr atrás. Só que, gente, eu já cheguei a sair da minha cidade
ir para subir a serra com dores terríveis de dor de cabeça, né? Porque quem teve ou conhece alguém que teve trombose cerebral, sabe a dor que é absurda. Eu já cheguei a sair com dinheiro na mão, assim, ó. Eu e meu marido, né, no caso, ele me levando, porque eu não tinha condições nenhuma de dirigir. Então, subindo a serra, porque na minha cidade não tinha especialista. Você lembra que eu falei que o plano de saúde estava fazendo uma reformulação? Pois é, não avisou ninguém. E as pessoas que precisavam dos especialistas ficaram, tipo, à mercê. Então, eu tinha dinheiro e eu tinha muita dor. Eu saí da minha cidade, eu fui para uma cidade vizinha, mais ou menos uma hora e meia de viagem, com dores terríveis, subindo a serra, imagina a pressão na cabeça, subindo a serra com dores terríveis, com dinheiro na mão, e eu não consegui, nem um neurologista, nem pagando particular assim na hora, eu não consegui, eu voltei para minha cidade com dor, e eu não consegui nenhum neuro naquele momento, eu estava com dinheiro na mão. Então, o que acontece? Se eu estivesse tendo alguma AVC naquele momento, eu não saberia, meu marido não saberia o que fazer. Então, tem hora que o dinheiro, ele não resolve, gente. Tem hora que o dinheiro não resolve, é só Deus mesmo, tá? Então, o que acontece? Eu fiquei desapegada de coisas, tá? Então, eu era muito viciada em compras, realmente. Eu era muito acumulada, nossa, acumulava demais itens de todos os jeitos, tá? Eu, mulher, maquiagem, sapatos, bolsas, roupas, nossa, meu Deus, eu tinha demais, tá? Tinha demais. Então, tem vídeos no meu canal que eu falo referente a isso, eu mostro parte de coisas que eu me desapeguei, eu mostro o que eu fiz com as coisas que eu desapeguei. Eu falo o quanto de renda que eu ganhei com esse tipo de itens que eu vendi, mais de 70 mil reais com itens que eu tinha, tá? Dessas coisas todas que eu desapeguei. Tudo isso não era nem pelo dinheiro, isso era porque eu fiquei desgostosa de coisas, tá? Então, quando você passa por uma experiência, assim, de saúde, que você sofre, que você vê que você vai morrer e vai ficar tudo aí, sim, e não tem o que fazer, tá? Eu olhava a quantidade de coisas que eu tinha e eu falava assim, mau pensamento, tá? Porque a pessoa quando tá doente, ela só vem pensamentos negativos, gente. Não vem pensamento positivo. A pessoa, ela tá debilitada e o diabo, ele é uma brecha para ele, tá atacando a sua mente, tá? Então é briga mental. Então eu olhava as minhas coisas e falava assim, nossa, eu vou morrer e vai ficar tudo aí. E por que eu achava tanto que eu ia morrer? Porque o doutor que estava me cuidando na época, ele não me passava confiança do meu tratamento. Ele falava, eu não sei, a cada consulta era terrível, porque eu fazia os exames e meu INR nunca dava bom, tipo, o nível do meu sangue, ele não afinava, ele aumentava as doses do anticoagulante, não mexia, meu sangue, ele ficava do mesmo jeito intacto, era como se aqueles anticoagulantes que eu tomava não fizesse nenhum tipo de efeito em mim, nada, nenhum, e eu tinha que abdicar de vários tipos de alimentação, porque a pessoa que toma anticoagulante, ela não pode ingerir vitamina K. Só que se você der um Google lá no que tem vitamina K, você vai ver que vitamina K está em diversos alimentos. E eu tinha que ficar privada de vários tipos me privar de vários tipos de alimento. E eu ia seguir a risca, sabe, certinho. E mesmo assim, tomando os medicamentos corretos, nada acontecia comigo. Meus exames não davam bom. E o meu médico falava, eu não sei mais o que eu faço com você. Eu vou te levar para Jacareí, vou te internar lá. Você vai ter que ficar internado ou recebendo injeção na barriga de anticoagulante, porque não tá acontecendo nada com você. Você vai morrer desse jeito. Então, meu tratamento, ele não era só com medicamento, mas era tipo a base de choque, sabe? Mental. Você vai morrer, não tá resolvendo, não sei o que eu faço com você. Meu tratamento foi totalmente assim. Então, imagina a mente da pessoa. Então, eu olhava para as minhas coisas e falava, nossa, eu vou morrer, vai ficar tudo aí, vai ficar pra minha filha. Eu falei, mas por que minha filha vai querer coisa de gente morta?
Não, pra quê? Ela vai querer coisa de gente morta. Então, tipo assim, era esse nível de situação. Era um nível absurdo de pensamentos que me levava a altos e baixos, né? Só que o que acontece? Eu fiquei muito desapegada, tá? E a minha cura foi totalmente milagre de Deus total. Então, que depois eu vou fazer um vídeo falando somente do meu testemunho, tá? Eu não vou misturar assuntos aqui. Então, quando eu fizer meu vídeo sobre o testemunho, eu vou falar somente sobre o milagre e misericórdia que Deus teve para comigo. Toda a honra e toda a glória a Deus, tá? Que hoje eu estou aqui falando com vocês porque é obra do Senhor mesmo, porque eu nem internet, gente, nem de internet eu gostava. YouTube para me assistir era a coisa mais rara do mundo. Eu e meu marido esses dias, acho que foi ontem, a gente foi fazer caminhada, ele falou assim, até agora eu não consigo entender, porque é muito louco você na internet falando sobre a sua vida, sabendo que eu era extremamente discreta, assim, por doutrina, como eu já disse em outro vídeo, por doutrina familiar, eu não podia falar nada da minha vida, nem do que acontecia dentro de casa. Então, imagine uma pessoa que foi doutrinada desse jeito estar aqui perante vocês, né, em rede mundial, falando sobre mim, sobre a minha vida. É só Deus mesmo, só Deus deve ter um propósito aqui. Ele não me curou à toa, né, eu sou totalmente movida à palavra do Senhor, Ele me guia, Ele... Ai, caramba. Ele teve misericórdia de mim. E se hoje eu estou aqui é para honra e para glória de Deus, tá? Para ajudar alguém. O intuito desse meu canal é sempre poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Porque Deus conservou a minha saúde para eu estar aqui falando com vocês. Ai, gente, é muito difícil falar de Deus, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez por mim, assim, tá? Deus faz milagres na terra, Deus tem homens e mulheres na terra, acreditem no Senhor, entregue seus problemas, suas vidas na mão de Deus. Jesus Cristo está aí por você, Ele morreu na cruz por você, tá? Então, vá com Ele, você vai ver como sua vida vai melhorar. Você vai se desprender das coisas do mundo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me desprendi das coisas do mundo. Porque eu me vi realmente sem nada, só com coisas materiais, tá? E eu não tinha nenhum tipo de esperança, assim, a não ser eu ir no fundo do poço e me humilhar para Deus, para eu poder entender que só Deus na minha vida, só Deus podia me livrar daquilo que estava acontecendo comigo. Na minha infância foi terrível. Nossa, gente, minha infância foi um cocô do cachorro que caiu da mudança, assim. Foi horrível, minha infância foi terrível. Foi de uma família totalmente disfuncional, onde eu vi a relação sobre o dinheiro era muito mais ilícito do que lícito, tá? Então eu via muitas situações que não eram legais. Não eram legais mesmo. Então, tipo assim, eu aprendi que o dinheiro poderia ser fácil. Eu aprendi que o dinheiro trazia, tipo, um tipo de... não vou falar poder, né? Mas, de certa forma, sim. Eu aprendi que o dinheiro traz para a vida da pessoa um poder perante os mais humildes, tá? Daquela forma, quem tem dinheiro manda mais. Eu vi isso e eu aprendi coisas que nem eu não tive exemplos bons na minha vida, eu só tive exemplos do que não fazer, tá? Então, eu sempre fui contra várias coisas que eu via, tá? Inclusive, o interessante é que eu era chamada de ovelha negra, praticamente, porque eu era contra. Eu era corre contra, como dizem. Não, a Michelle é corre contra. A Michelle é bico sujo. Tipo assim, eu ouvia, a Michelle é ruim. A minha vida toda. Por quê? Porque eu não aprovava certos tipos de atitudes. Então, o dinheiro para mim foi tipo,
sabe? A vida toda, gente, a vida inteira eu não fazia questão do dinheiro, porque eu via o que o dinheiro fazia, sabe? Com os meus parentes, assim. Eu via que eles não tinham dinheiro, era de um jeito. Recebia dinheiro, era agressivo, era orgulhoso, sabe? Andava diferente, o teu passo era diferente. O tom de voz era mais alto, era mais grosso, porque tinha dinheiro. Quando não tinha dinheiro, era mais humilde, falava mais manso, pisava devagar, tá? Então eu fui aprendendo, eu fui vendo, tá? Eu cresci vendo esse tipo de coisa. Sobre a pessoa que acorda cedo para ir trabalhar, é Zé Povinho. Ixi, é besta. Vale não. Ixi, é besta, Zé Povinho, tá? Eu ouvia esse tipo de coisa. Então, infelizmente, não é legal falar isso, mas eu não posso sentar aqui e falar mentira pra vocês, e eu jamais farei isso. Independente de qualquer coisa, eu jamais farei isso. Então, eu fui uma pessoa que trabalhava demais, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu tive o meu primeiro trabalho, onde eu recebi o meu salário, né? Digamos assim. E eu guardei o meu salário, tipo assim, dentro do guarda-roupa, guardadinho no envelope, né? Tipo assim, porque era meu primeiro trabalho, eu era nova, essas coisas assim. E dentro de casa, quando eu fui pegar o dinheiro que estava guardado, que era do meu salário, tinha sumido o meu salário, tinha sumido o meu dinheiro, né? Aí eu chamei meu pai, né? Falei, olha, como é que pode? Eu trabalhei o mês inteiro e o meu salário que eu guardei aqui no envelope, tá aqui guardado, sumiu, roubaram, como rouba dentro de casa? Aí chamaram, na época, meu irmão e meu primo, né, que eles eram menores, eles eram tipo moleques, e eles falaram, a gente pegou mesmo, e na frente do meu pai. Gente, olha só como esse era o cenário dentro da minha casa, tá? Na frente do meu pai. Aí eu falei assim, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Como é que vocês roubam um dinheiro que não é de vocês? Ah, mas você deixou aí? Eu falei assim, eu deixei aí, não, eu deixei dentro do envelope, dentro do meu guarda-roupa, nas minhas coisas. E sabe o que meu pai falou, gente? Vocês adivinham que ele ficou do lado de quem? Ele ficou do lado dos meninos. Gente, é sério. Ele ficou do lado dos meninos e falou que eu mosquei. Você mosca também com dinheiro aí? Quem manda? Os meninos que estão certo. Pegou mesmo porque achou moscando. E você fica mais esperta. Gente, olha o nível de criação assim que eu vi dentro de casa. O próprio pai, tá? Meu pai. Ele ficou contra mim. E o dinheiro, mesmo que o dinheiro tivesse assim, gente, em cima da mesa, em qualquer lugar, não se deve mexer em coisas do que não é sua. Então, não tem isso. Não tem isso. Eu criei a minha filha, se eu deixar o dinheiro em qualquer lugar, assim, ó, ela nem encosta, ela nem pergunta, nada, sabe? Então, é a forma que você cria seus filhos em casa. Então, eu vi esse tipo de coisa. Então, eu merecia, então, ser roubada porque o meu dinheiro estava dentro do envelope, dentro do meu guarda-roupa, nas minhas roupas. Então, eu mosquei por causa disso. Então, esse foi o nível de que eu fui criada, tá? Eu era trabalhadora, que tinha um salário, e eu mosquei, digamos, eu mosquei. Meu próprio pai falou isso. Então, eu fui criada de uma forma de, tipo, o dinheiro tem que ser fácil, tá? Se você trabalhar muito, você é besta. Ih, isso é louco. Então, tipo assim, você é burra. Eu fui criada muito sendo chamada de burra. Você é burra. Para que fazer isso? Para que fazer isso? E nem quando eu fui tirar a carta de motorista, eu fui, né, tirar a carta de motorista, paguei carro e moto. Na época eu não me lembro quanto que eu paguei, tá? Não me lembro mesmo. E meu pai falou que eu era burra, porque eu paguei pra fazer o exame de carro e moto, porque tem esquemas. Tem esquemas. Então, tipo assim, a minha vida foi tipo, você é burra, você trabalha. Você é burra, você paga as coisas direitinho. Você é burra, você prefere ser Zé Povinho do que ser mais ligeira. Você mosca, você deixa dinheiro guardado em casa.
Então, tipo assim, o dinheiro pra mim era uma coisa que eu ia pegando ranço. Eu falava, nossa, ter dinheiro faz isso? Eu não quero isso daí, não. Então, eu era muito desapegada com dinheiro. Então, quando eu me tornei adulta, tá? E fui trabalhar, ter meu próprio, né? Glória a Deus, Deus me deu um dom, onde eu exercia e me sustentava, não dependia de ninguém, nunca dependia de ninguém. Então, o que acontece? Eu trabalhava e eu não tinha nem aí para dinheiro. Tipo, eu não sabia quanto que eu ganhava, eu não fazia anotação, sabe? Era tudo, tipo assim, ganhava todo aquele mês. Eu só, ó, pra vocês terem noção, para eu saber quanto que eu faturava na semana, eu ia ganhando dinheiro, ganhando, ia deixando só dentro da carteira. Todo sábado eu arrancava. Então aí eu falava, nossa, eu fiz isso na semana? Nossa, eu fiz isso na semana? Então eu, inclusive, deixava dinheiro dentro da carteira. Então eu não tinha nenhum tipo, nenhum tipo de apego com dinheiro. Nada. Era zero. Demais. Eu só tive que começar a anotar. A primeira vez que eu anotei para saber quanto que eu faturava no meu salão foi porque, como eu disse, eu sofri um acidente, né, de carro e eu precisei entrar em processo jurídico, né? E o meu advogado pediu relatórios de faturamento. E aí foi quando eu tive que ir atrás, né? Ir atrás. Para eu ter inclusive, esse tipo de anotação, eu tive que folhear a minha agenda, tá? E ver, tipo assim, quanto que eu ganhava naquele mês, porque eu tinha que anotar o horário da cliente, o que ela ia fazer e quanto que ela ia pagar. Então, era assim que eu tive que tentar ver quanto que eu ganhava durante um mês. Porque eu não tinha nenhum controle. Era zero controle com dinheiro. Eu tinha nada de apego com dinheiro, nada. E eu tinha quase ranço. Era um nível hard, gente, porque era tipo assim, eu ganhava dinheiro. Gostava de ganhar, mas eu gastava. Eu gastava. Então, quando você gosta do dinheiro, você não quer já se desfazer dele, você quer manter ele com você. Então, era mais ou menos, eu não tinha nenhum tipo de situação. E pra piorar, depois que eu fiquei doente, eu entrei numa situação que era mais absurda ainda, que era tipo assim, vou guardar dinheiro pra quê? Se qualquer coisa a pessoa pode morrer. Então, tipo assim, eu ainda fiquei com esse tipo de pensamento, dessa vida não se leva a nada, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Então eu fiquei com um trauma de diagnóstico, um trauma da doença, né, que muitas pessoas que recebem diagnósticos assim pesado, ela sempre tem medo da doença voltar, ela sempre tem medo gente, ela tem medo do amanhã praticamente, tá? Então, tipo assim, é a falta de fé, você fica um pouco desgostoso de várias situações, mas a sua fé fica bem debilitada. Então, eu tinha essa situação comigo, eu também não me importava se eu precisasse guardar dinheiro, porque eu não sabia o que poderia acontecer comigo amanhã, não sabia nem se eu ia estar viva, então era bem por aí. Quando eu entendi que... Aí eu li um livro, tá? Aí eu gosto muito de ler livros, eu leio muitos livros, tá? E eu li um livro do T. Harv Eker que mudou a minha mente, tá? O livro está aqui. Este livro aqui, ó, tá? Os Segredos da Mente Milionária. Eu li esse livro e eu tive um boom, um choque, tá? Um choque bem grande, assim, porque esse livro, ele refere-se a você ter uma mente milionária. Ou seja, eu vou explicar assim de uma forma bem mais simplificada mesmo. Às vezes o dinheiro é para você o que você pensa que ele é, tá? Vamos supor que se você tem a mania de ficar falando toda hora, não, eu tô sem dinheiro, não posso ficar fazendo isso daí, não, tô sem dinheiro. Você já tá colocando na sua mente que você não tem dinheiro e o que você vai atrair para você? Você vai ser uma pessoa que estará sem dinheiro, tá? Se você coloca na sua mente que você precisa trabalhar muito para você poder ter o dinheiro, gente, quando você faz isso, você planta na sua mente uma raiz do tipo, eu preciso trabalhar muito para poder ter dinheiro. O dinheiro vai vir para você, mas você vai precisar trabalhar muito, porque você já colocou na sua mente isso e o universo vai atrair isso para você.
Tudo que você pensa e tudo que você fala, você atrai de volta. Então você não pode ficar falando referente a, eu não tenho dinheiro. Para de falar isso a partir de hoje, não fala isso. Por mais que você não esteja com dinheiro naquele momento, não fale isso, tá? Não fique falando que você não tem dinheiro, porque você já sabe, né? Ah, mas o que você... E se alguém me pedir? Se alguém falar comigo? Você vai ter que criar na sua mente tipos de situações para você falar, para que você não se prenda nessas frases negativas, tá? Ah, hoje não dá. Hoje não dá o quê? Não, hoje não dá, não. Ou você coloque na sua mente frases que você vai conseguir burlar, mas não coloque pontos negativos, não afirme. Hoje eu não tenho dinheiro. Tô duro. Gente, não pode fazer esse tipo de coisa. Você tá plantando na sua mente pensamentos negativos que vai atrair para você. Atrai para você. E então você não pode de forma nenhuma falar que você tá duro, você não tem dinheiro, sua vida não presta. Não pode, você não pode falar frases negativas que você realmente atrai para você, tá? Realmente atrai. Então, eu comecei a entender que eu sempre fui muito diferente da minha família, tá? Muito diferente deles. Meu marido começou a falar, nossa, mas você não tem nada a ver com a sua família. Eu falava assim, é verdade, não tenho. Então, mas eu era muito trabalhadeira, eu me esforçava demais pra poder... Eu gostava, o meu lance era eu gostava de trabalhar, entendeu? Eu gostava de trabalhar. Só que eu gosto de trabalhar até hoje. Só que quando eu li esse livro, eu comecei a entender uma situação que era isso aqui, ó. Pô, caramba, e aí? Se as coisas que eu vivi durante a minha infância, a minha adolescência, reflete no meu pensamento hoje, referente a vários aspectos, mas principalmente sobre o dinheiro, peraí, quem sou eu então? Eu tive que parar, gente, é sério. Eu parei pra me autoexaminar, tá? Tem inclusive uma filosofia chinesa que é do espelho, tá? Antes de você tomar qualquer tipo de atitude na sua vida, você precisa se olhar. Se olhar. Você se olha, olha de novo, olha mais um pouco. Vamos falar que eu repeti, eu vou repetir de novo. Se olha mais. Quando você achar que você se conhece, você para e você se olha mais um pouco, tá? Uma filosofia chinesa do espelho. Você precisa se autoconhecer. Você precisa saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, tá? O que te favorece, o que não te favorece. Você precisa entender qual é a sua fraqueza. Você precisa entender. Quando você entender tudo isso, você tem que aceitar. Não adianta, gente. Quando eu entendi que eu era extremamente consumista, eu aceitei. E eu falei assim, não, peraí. Realmente, deixa eu engolir meu orgulho aqui. Eu sou realmente super consumista. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá, peguei o celular, tá? Desinstalei todos os meus aplicativos que eu usava para fazer compras online. Desinstalei todos. Porque aceitei. Peraí, sou consumista. Preciso melhorar. Vai ter que ser na raça. Vou ter que ser corajosa, vai ter que ser na raça. Desinstalei todos os aplicativos, todos. Desativei todas as notificações de sites, de tudo que eu poderia receber, alguma coisa que me tentasse. Evitei certos rolês, tipo assim, parei de frequentar muito shopping. E olha que eu moro do lado do shopping, do lado, é 2 minutos de carro, tá? De bicicleta dá 5 minutos ali, tô no shopping. O shopping aqui é o quintal da minha casa, por isso que eu estou sempre lá. Então eu comprava todos os dias, porque eu estava sempre no shopping. Sempre eu comprava porque era fácil para mim. Comprava no dinheiro, no cartão de crédito, tinha crediário na loja. Era simples. Ixi, com a CNH, se eu não quisesse levar carteira, eu comprava. Era fácil, gente. É fácil. Para pegar seu dinheiro é fácil. É simples. Dá um jeito, tá? Dá um jeito. Então, o que eu falei pra mim mesma? Tá, eu sou consumista, peraí, deixa eu melhorar, deixa eu começar a me podar. Então, você tem que se autoanalisar. Vai pra frente do seu espelho, vê o que você precisa melhorar. Tô gordo? Preciso emagrecer. Tô gorda? Preciso emagrecer.
peraí, tem alguma coisa aqui que eu não tô gostando na minha cara? Peraí, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada. Gente, por quê? Porque você precisa se sentir bem, é autoestima. Porque se você vestir roupa velha, rasgada dentro de casa, pra quê? Chama miséria? Você tá chamando miséria. Então tem um limite, é óbvio que você vai ter uma roupinha mais velhinha. Eu também tenho, eu gosto, adoro. Ixi, amo. Só que você se olhar no espelho todo dia com uma roupa rasgada, furada, manchada, você tá mandando pro seu cérebro uma mensagem do que você tá vendo. Pô, tá derrotado, tá andando rasgado, furado, manchado. E sabe o que vai acontecer? A sua autoestima vai cair. E você não vai ter motivação para você poder conquistar as coisas no dia a dia. Não vai vir ideias criativas para você. Por quê? Você não vai se sentir bem, tá? Você não vai olhar no espelho, não vai se sentir bem. Então, quando você entende, você precisa se sentir bem. E o que o dinheiro é para você, você já começa a melhorar aí. Já começa a dar uma reviravolta na sua mente, tá? Então, quando eu entendi isso, eu levei um baque muito grande, inclusive com a leitura desse livro, tá? Porque eu achava que eu era extremamente, tipo assim, eu sou sempre trabalhadora. Minha família não gosta muito. Tipo assim, tá, gente? Não tô metendo pau neles. Mas lembra que eu falei pra vocês que Zé Povinho é besta? Tipo assim, Zé Povinho, o que é Zé Povinho, gente? Zé Povinho é uma gíria, tá? Uma gíria para alguns tipos de pessoas vão entender, outras não, então eu vou explicar mais ou menos por cima. Zé Povinho é tipo uma gíria das pessoas que falam que o Zé Povinho é aquele que ele acorda cedo, ele vai trabalhar, tá? Ele é do povo, ele então é o povo. Então ele acorda cedo, ele vai trabalhar, ele estuda, tá bom? Ele paga as contas. Ele é o Zé Povinho, ele é aquele que é quase o sofredor, tá? Ele acorda cedo, ele batalha na vida e tudo mais. Agora, os espertos, né? Porque tem os espertos que chama a gente de Zé Povinho. Os espertos falam que não, tem que ser mais ligeiro na vida, os ligeiros, tá? É aquele que o dinheiro tem que ser mamão, mais fácil, tá? Então, tipo assim, pra que se matar pra trabalhar, sendo que você tem um esquema ali, fazer alguma coisa, não sei o que, sabe? Tipo assim. Então, eu fui criada mais ou menos desse jeito. Então, para mim, esse tipo de coisa, eu sempre fui a Zé Povinho. Então, é uma Zé Povinha mesmo, como eu ouvia muito. É uma Zé Povinha mesmo, é uma Zé Povinha mesmo, tá? E eu falava, eu sou mesmo, eu sou Zé Povinho, tá? Então, tipo assim, que não tem mal nenhum, tenho orgulho de ter trabalhado muito, tá? Porque hoje em dia eu não trabalho tanto assim, dessa forma braçal como eu fazia, tá? Não tenho mais o meu comércio, eu fechei. Agora eu tenho outro tipo de ganhos, tá? Então eu abandonei a minha profissão de cabeleireira, não exerço mais, é uma profissão do coração. Depois eu vou fazer um vídeo por que eu fiz isso, tá bom? É importante pra caramba, é bacana, e eu vou fazer um vídeo referente a isso, porque às vezes vai abrir os olhos de muitas pessoas. Então, quando eu entendi que o dinheiro pra mim era algo, tipo, negativo, tá? Que fazia com que... porque eu via a transformação. O pessoal com dinheiro era ruim, sem dinheiro era bonzinho, tá? Eu vi muito isso na minha vida. Nossa, demais, tá? Então, eu comecei eu mesma, desde criança, entender que... se eu vou pra ficar desse jeito, não quero não. Sabe? Não, prefiro não. Pra mim tá bom do jeito que tá. Então, tipo assim, eu tive várias situações que fez com que eu ficasse desapegada do dinheiro, tá? Totalmente desapegada do dinheiro. Não me preocupava com nada e gastava mesmo. Só que quando eu entendi que o porquê de eu ter esse tipo de pensamento era algo enraizado da minha família, eu falei assim, não quero não. Peraí, eu não quero isso não. Quando eu entendi que o meu jeito de trabalhar, que nem eu ganhava dinheiro, mas eu trabalhava muito. Então era como tipo, então pra eu ganhar dinheiro eu preciso trabalhar desse jeito? Porque eu falava tanto que eu preciso trabalhar muito, porque trabalhador é Zé Povinho que se lasca, né? Tipo assim, Zé Povinho que se lasca, gosta de trabalhar.
tem mais é que se lascar mesmo, tipo assim. Então eu ouvia muito isso e eu entendia que eu não queria ser igual a eles, não queria ser igual a eles, então eu tinha que ser diferente. Então eu era extremamente trabalhadora, eu não era trabalhadeira, eu era extremamente, eu trabalhava até me machucar, era o meu nível, eu não tinha dia de folga, eu trabalhava todos os dias, de domingo a domingo, e pra eu folgar era quando eu não conseguia ficar mais em pé. Era tipo assim, nossa, machuquei, agora tá o tendinite, o pulso, tendinite, o ombro, tem que entendeu? Então, pra mim, minhas folgas não eram planejadas, era quando eu não conseguia ficar mais de pé. Nossa, a coluna pegou, hein? Entendeu? Hoje não dá pra ir. Era sempre assim. Eu só folgava quando eu me machucava. Eu ia trabalhar machucada. E eu ia trabalhar quantas vezes eu ia ter no médico, o médico me dava anti-inflamatório, né? Falava, ó, fica de folga. Gente, eu fazia promoção no salão só pra eu acho que aquele momento que o médico falava assim, fica de folga, talvez era um momento que eu ficava com mais injuriada. Eu falei, que folga o quê? Não, preciso folgar não, tenho tempo pra isso não. E ripava, marcava muito mais trabalhos, fazia inclusive promoção pra eu não ficar de folga. E era sempre assim. A minha sorte, digamos assim, é que eu era muito da academia, então eu treinava muito. Então, o que acontece? Se eu não fosse da academia, se eu não tivesse musculatura forte, talvez eu teria me machucado muito mais, demorava muito mais para me recuperar, tá? Porque a academia me ajudava a fortalecer minhas costas, fortalecer meus ombros, entendeu? Fortalecia minhas pernas. Então eu conseguia trabalhar até 18 horas por dia em época de temporada e pra mim era tranquilo. Eu trabalhava demais, mas eu achava que era o meu jeito. Quando eu entendi que, na verdade, né? Quando eu li esse livro, eu entendi que, na verdade, eu tinha plantado na minha mente uma raiz tão negativa do que eu vivi na minha vida, que eu me moldei de uma forma que eu não queria ser igual. Então eu tinha que ser diferente. Só que o que acontece com isso? Qual é a diferença disso? Não tinha problema nenhum ser diferente? Não tinha problema nenhum eu ser muito trabalhadeira e ganhar dinheiro suado? Não é isso. O problema tá na raiz. Tudo que você coloca, tudo na sua vida, algum sentimento negativo, por mais que cresça, não dá bom. Porque a raiz, a semente foi negativa. Você não pode colocar sentimento negativo em nada, tá? Então, tipo assim, olha o nível que eu coloquei. Ah, então não pode trabalhar porque é besta? Ah, eu vou trabalhar. Trabalhava até me machucar. Até eu falar assim, não, tô machucado. Então, tipo assim, era negativo. O dinheiro vinha pra mim, só que, tipo assim, sempre vinha com, sabe? Muito suor, muito trabalho. Por quê? Dinheiro fácil não é coisa boa. Então, na minha mente, dinheiro fácil não era coisa boa. Então, dinheiro honesto tinha que trabalhar muito. Então, eu moldei o meu universo, tá? A minha vida com o jeito que eu pensava. Quando eu entendi isso, gente, me deu um choque de realidade tão grande que eu entendi, falei assim, eu não acredito. Então é sério isso? Então eu não é o meu jeito? É uma repulsa? É algo que eu tô querendo validar pra ser... É um ranço? Pensei, é um ranço, então... Eu tive tanto ranço do jeito deles, assim, que eu tive que moldar o meu jeito de forma totalmente diferente, mas tipo, intenso. Por isso que era sempre intenso pra mim. Então eu fui entender isso. Então a primeira coisa que eu tive que lutar, assim, era com o meu vício de trabalhar. Eu era viciada em trabalho. Era muito difícil eu não trabalhar. Eu tinha uma dificuldade em ficar sem fazer nada, que pra mim era, meu Deus, nem sei ficar sem fazer nada. Continuo não sabendo. Só que a diferença é que agora eu me ocupo de formas diferentes. Eu não preciso ficar me matando para trabalhar, trabalhar até me machucar. Eu não faço mais esse tipo de coisa porque eu entendi que não é isso. E eu tive que colocar na minha mente, ai meu Deus, eu tive que, sabe, resetar o meu pensamento todinho.
que foi muito difícil, porque é aquilo ali, você precisa mudar. Mas são muitos anos de, sabe, doutrina para você mudar de uma hora para outra. Então você precisa treinar, tá? Treinar. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro vem para mim de várias maneiras, de forma simples e fácil. Eu não preciso me esforçar tanto. Eu ficava repetindo isso para mim. Quando eu tinha aquela vontade, aquela ânsia de vou trabalhar, gente, eu já cheguei a ficar, tipo assim, não quero trabalhar, vou fazer alguma coisa isso aqui. E eu ficar, tipo assim, não vou fazer nada hoje. Não, hoje não vou fazer nada. Então, quando eu tinha aquela vontade muito grande de fazer, de trabalhar, de ir e tal, eu travava. Não vou fazer. Ficava sem fazer nada. Me remoía, né? Me remoía todinha, porque eu não conseguia ficar sem fazer nada. Mas eu tinha que mudar esse meu jeito. Eu tinha que mudar esse meu jeito de... Preciso me reformular. Peraí. Porque, por mais que meu resultado era muito bom, eu ganhava dinheiro, eu trabalhava e tal. Por mais que meu resultado era muito bom, a raiz era muito negativa. Então, por mais que eu ganhava o dinheiro, eu gastava, eu não tinha um pensamento de manter o dinheiro comigo, guardar, pensar no futuro. Eu não tinha nada disso, nada disso. Então, você precisa entender que o seu jeito de lidar com o dinheiro hoje não é algo que você está pensando agora. São raízes na sua mente de quando você era criança, de quando você era adolescente. Então você tem que mudar. Você precisa... Ah, mas como é que eu vou saber? Se lembra? Se olhar? Se olha no espelho. Começa a observar o seu jeito. O que você faz quando você recebe dinheiro? O que você pensa? Você pensa em dinheiro, o que vem na sua mente? Primeira coisa. Entendeu? O que vem na sua mente? Então, tipo, eu tive que mudar desse jeito. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando eu penso em dinheiro, eu penso em tranquilidade. É isso que eu penso quando eu penso em dinheiro. Tranquilidade. Eu coloquei tão forte isso na minha mente, que o dinheiro é tranquilidade, que ficou. Por quê? Porque eu preciso me manter tranquila, sabendo que eu tenho dinheiro ali, tá guardado, eu uso quando eu preciso, eu sei quanto que eu tenho, eu anoto tudo que eu faço, tá? Então, mas quando eu entendi que tudo que era minha vida, durante toda a minha vida, não era porque era eu, era porque eu me burlei. Eu me burlei. Eu não me desenvolvi como uma família que fosse, tipo, como posso dizer, uma família centrada, tá? Estruturada. Eu não tive isso, eu não tive nada disso. Então eu tive que me reeducar novamente, tá? Então, tipo, eu gosto de ler, li muitos livros, continuo lendo muitos livros, eu gosto. E o que acontece? Aconselho vocês a lerem também, porque quando você para um pouco no seu cotidiano para você pegar um livro para você ler, você tá mudando aqui, ó. Você tá aprendendo com experiências de outras pessoas, tá? O T. Harv Eker, ele tinha esse pensamento. Ele foi criado dessa forma. Ele ouviu da família dos pais dele pensamentos negativos sobre o dinheiro, tá? E ele foi entender depois que ele quebrou muito a cara, que ele tinha que mudar, que o lance estava aqui, tá? Quantas vezes você vê pessoas que te criticam, que são mais miseráveis, né, do que você? Elas não têm nada, mas elas te criticam, tá? Elas te criticam. Mas você vê pessoas que são pessoas ricas, bem-sucedidas, que preferem elogiar outras pessoas, tá? Elogiar, exaltar outras pessoas. Então você vê muita diferença de valores, tá? As pessoas, os ricos são muito perseguidos porque eles têm dinheiro, tá? E não é assim. Inclusive, fala isso no livro também, tá? Porque ele aprendeu dessa forma. Ele também pensava que os ricos, sabe? E aí ele teve experiências na vida dele, aqui no livro você lê, que ele entendeu que os ricos, na verdade, eram super educados
e tratavam as pessoas muito bem, enquanto ele ia em alguns lugares mais humildes e ele sofria ataques, digamos assim, tá? Então, tipo assim, o problema tá nos mais humildes? Não, gente. O problema tá nos mais favorecidos? Também não, gente. O problema tá na mente de cada um, tá? É a pessoa, é individual esse tipo de pensamento. É individual, está na mente da pessoa. Não tem como ela mudar de uma hora para outra. Ela vai atacar, entendeu? É mais fácil atacar a outra pessoa, tá? Não adianta você achar que você hoje não tem dinheiro porque a sua vida não é boa. Começa a mudar esse tipo de pensamento. Se sua vida não foi boa, fala assim, a partir de hoje, minha vida vai ser próspera. Começa a falar. Hoje minha vida vai ser próspera. Acordou? Hoje meu dia vai ser abençoado, próspero em nome de Jesus. Chama já o Espírito Santo de Deus com você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, envia teu Espírito Santo sobre mim. Enche-me, me proteja. Abre as portas do trabalho. Que hoje esse meu dia seja abençoado, cheio de bênçãos. Me abençoe 70 vezes mais. Abençoa, gente. Todo dia. Fale coisas boas o tempo todo. Pare de ficar falando, ai, hoje eu não tenho dinheiro. Ai, eu vou ficar duro. Ai, eu vou ficar sem dinheiro. Ai, valor. Tudo que você fala, você vai trazer para você. Então, evite ficar falando coisas negativas sobre você, tá bom? Então, eu espero que você entenda que tá tudo na sua mente. Você precisa mudar o seu jeito de pensar, tá? Você precisa tomar posse do que é seu, tá? A sua mente, ela precisa entender que você que domina ela. Ela não pode te dominar, tá bom? Então, a partir de hoje, fala coisas boas. Para e vai olhar como foi sua vida antigamente. Você trabalha muito? Você é viciado em trabalho? Por quê? Você não gosta de trabalhar? Por quê? Você precisa mudar a sua forma de pensar, porque só assim você vai conseguir manter o dinheiro com você. O dinheiro é bom, o dinheiro é saudável, o dinheiro não traz mal. O dinheiro é só um intensificador do que a pessoa já é. Porque uma pessoa boa com dinheiro, ela vai fazer mais bondade. Uma pessoa má com dinheiro vai fazer mais maldade. O dinheiro só vai intensificar de forma grandiosa o que aquela pessoa é, tá? E o dinheiro, ele vai te ajudar a te manter mais saudável, se você assim o ver como algo que não vai abalar a sua estrutura, tá? Porque você não pode colocar o dinheiro acima de nada, porque você tem que colocar somente Deus acima de todas as coisas, tá? Deus é o dono de tudo, Deus é o dono do dinheiro, Deus é o dono do que acontece no universo. Se ele falar que vai ser próspero, será. Então, peça a ele para que a sua vida seja próspera e abençoada, tá? E eu desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja próspera e abençoada em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe seu like, depois eu volto aí pra gente conversar um pouquinho mais, pois eu tenho umas coisas bacanas pra falar, tá? Beijos, fique com Deus, gente.